Bem-vindo a mais um tutorial do Alimento Diário. Estamos na série A Economia Divina. Estamos vendo o volume O Plano de Deus em Nossa Vida. E hoje chegamos à semana 5 deste volume, que trata de administrador de prisão a governador do Egito. Eu creio que você já sabe de quem vamos falar ou tratar nesta semana, que personagem da Bíblia. Eu gostaria de começar trazendo um pouquinho o que foi falado na semana 4, na semana passada, que nos mostrou que o plano de Deus, a administração do plano de Deus, ou da economia de Deus, é levada a cabo por meio de homens que ele prepara. Então ele prepara homens, prepara pessoas para levar a cabo o seu plano, a sua economia. E nós vemos essa preparação desde o Antigo Testamento. E na semana passada, o irmão André Dong nos ajudou, falou sobre Moisés e falou também sobre José. Hoje, nesse tema de administrador de prisão a governador do Egito, vamos ainda tratar sobre a pessoa de José, que nos traz muitas lições, é um personagem que traz uma ajuda muito grande para nós. Sua história é uma história bastante rica e que oferece para nós muitas lições de vida. No início dessa semana, o autor começa a falar um pouco para nós sobre a utilidade dos servos de Deus. Falando sobre Moisés e José, sabemos que Moisés viveu 120 anos e José 110 anos. E no início, então, o autor fez questão de nos mostrar que a utilidade do servo de Deus, no exercício da sua função, no seu ministério, não é definida pelo servo de Deus, mas é determinada pelo próprio Deus. E ele falou de sua própria experiência, já está com o irmão Dong Yulan com seus 96 anos de idade, indo para 97 anos, o início do ano que vem. E às vezes bate assim no coração de uma pessoa com essa idade aquele sentimento: não está na hora de parar? Dar oportunidade para pessoas mais novas. E ele falou para nós que quando esse sentimento bateu, algumas pessoas até concordam ou concordaram com esse sentimento, mas outros irmãos, cooperadores bem próximos a ele, falaram: irmão Dong, Deus deu uma comissão, uma incumbência muito grande para o irmão e o irmão ainda pode nos ajudar bastante. E isso deu um novo ânimo para ele, renovou as forças dele e graças a Deus ele continuou falando. Então, essa palavra que nós estamos ruminando no Alimento Diário é uma das mensagens que ele ministrou na conferência na Estância Árvore da Vida em setembro deste ano. Portanto, a utilidade do servo de Deus é determinada pelo próprio Deus. O servo de Deus deve apenas se submeter e sempre buscar diante do Senhor graça para que ele cumpra o seu ministério com fidelidade. O apóstolo Paulo falou para Timóteo para ele cumprir o ministério dele de forma cabal. Cumpre cabalmente o teu ministério, de forma completa. Então esse é o encorajamento de Deus para todos nós. Na terça-feira nós vemos como um servo de Deus é preparado. Como uma pessoa que administra e coopera com Deus na administração do seu plano é preparada. Então, na verdade, o plano de Deus, como nós já vimos, inclui pessoas, o homem está incluído no plano de Deus, e para levar a cabo esse plano, Deus precisa de homens que
administrem, que sejam mordomos, que sejam despenseiros das riquezas de Deus para as pessoas, para o homem. E esse homem precisa ser preparado por Deus. Então, o exemplo de José para nós é muito importante, porque José, a trajetória dele mostrou claramente como Deus prepara uma pessoa. Desde o início da sua história, no seu relacionamento com seus irmãos, ele foi maltratado por ciúmes, por invejas, foi vendido como escravo. Mas ele se tornou um mordomo e um servo dedicado na casa de Potifar, no Egito, que era da guarda do faraó, ele cuidava da guarda de faraó. E lá, exercendo a sua função com fidelidade, com dedicação, ele ainda suportou a tentação da mulher de Potifar, que tentou seduzi-lo, e ele fugia dela. Mesmo assim, de uma forma injusta, ele foi aprisionado, porque ela mentiu para o seu marido, dizendo que ela estava sendo pressionada por José e, na verdade, era o contrário. Ela estava pressionando José para se deitar com ela. E José rejeitou, fugiu, mas o marido dela, Potifar, acreditou na história contada pela sua mulher, pela sua esposa, e mandou José para a prisão. Então, olha só, um homem dedicado, um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, primeiro foi vendido como escravo por seus irmãos. E agora servindo na casa de Potifar como um escravo, como um servo, também dedicado. Ele foi injustiçado a ponto de ser colocado numa prisão ali no Egito. Chegando na prisão, ele conquistou a simpatia do carcereiro mor, do chefe ali, né, entre as pessoas naquela época que cuidava dos prisioneiros. E eu queria ler agora esse texto para vocês, em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 21, que diz assim: O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José foi mandado para a cadeia ou para a prisão de uma forma injusta, mas ali ele conquistou a simpatia do carcereiro, que o colocou como responsável pelos demais prisioneiros, e ali foi onde José realmente aprendeu a cuidar de pessoas. Naquela situação, imagina cuidando de um grupo de pessoas, de um grupo de prisioneiros que estavam ali porque tinham cometido diversos tipos de transgressões. Eles foram mandados para a prisão porque eles tinham feito alguma coisa, eles estavam ali agora esperando a condenação. E essa prisão, com certeza, era um ambiente hostil. E naquela época, o prisioneiro podia ser torturado, podia ser maltratado. E José, ele mudou aquela situação. Em vez de fazer isso com os prisioneiros, ele humanizou aquele ambiente. Ele tratou aquelas pessoas de uma forma diferenciada. Ele tratou aquelas pessoas como verdadeiramente são
pessoas, gente. Embora transgressoras, eram pessoas que precisavam de ajuda para sair daquela situação. Então ele cuidou delas. Nós imaginamos, com muito carinho pelo relato da Bíblia, logo em seguida, no capítulo 40, nós vemos que o padeiro-chefe e o copeiro-chefe do rei também foram mandados para a prisão. E José olhou para eles num momento e percebeu que eles estavam perturbados. Eles estavam preocupados com alguma coisa. E aí eles abriram o coração para José, dizendo que tinham tido um sonho. Os dois sonharam. E José então cuidou deles e se dispôs até mesmo a interpretar o sonho dos dois. E de fato isso ocorreu. E a interpretação de José se cumpriu na vida daquelas duas pessoas. Então, veja que José era uma pessoa diferente. Ele aprendeu a lidar com as pessoas. Essa é a minha necessidade e a sua necessidade. Cuidando do plano de Deus, da economia de Deus, como é o tema geral deste alimento diário, nós precisamos nos preocupar com as pessoas. Saber qual é a necessidade das pessoas e procurar assistir as pessoas de acordo com as necessidades delas. Então, sem dúvida nenhuma, José foi um excelente exemplo para todos nós. Quando a gente fala de prisão, a gente tem a impressão, deve ser uma coisa boa. Hoje, o sistema prisional brasileiro, nós sabemos que a pessoa vai para lá e continua sendo castigada ali naquele sistema. Naquela época não devia ser nada diferente. Quando nós lemos o relato, já no Novo Testamento, em que Paulo e Silas foram aprisionados, nós vemos que eles foram açoitados. Os pés deles foram amarrados. Então, eles não tinham liberdade nenhuma, era muito sofrimento a prisão. Então, na época de José, a gente imagina que era uma situação muito pior. Aqui, em Salmos, capítulo 105, tem um relato que nos ajuda a ter mais ou menos um quadro do que acontecia ali, do que aconteceu, e depois o Senhor reverteu toda aquela história, porque na verdade Deus queria apenas trabalhar em José, produzir em José uma pessoa útil a ele, no seu propósito, no seu plano. A partir do versículo 17 nós lemos: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprisse a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, o soberano, né, o maioral ali, o que tinha autoridade máxima, o pôs em liberdade, no caso era o faraó, constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talante, a seu bel prazer, a seu gosto, a seu arbítrio, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então nós vemos que, na verdade, Deus permitiu que José passasse por aquela situação, mas Deus já estava vendo lá na frente o que ele ia produzir na vida daquela pessoa. Ele produziu, saiu de um prisioneiro, de uma pessoa que aprendeu a lidar com vários tipos de situações, com vários tipos de pessoas, e produziu naquela pessoa um governante na terra do Egito. E governar a terra do Egito significava o quê? Governar a terra do Egito significava, foi o sonho que Faraó teve, e José exatamente foi libertado da prisão por Faraó, porque ele foi convidado para interpretar o sonho de Faraó. E no sonho de Faraó dizia que ele viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E a interpretação do sonho, por meio de José,
foi indicando que as vacas gordas seriam 7 anos de fartura, que a terra do Egito ia passar por esse período de abundância, de pujança, e 7 anos de fome, de escassez. Então, o que precisava ser feito nesse tempo? Então, esses 7 anos de fartura, tinha que haver uma boa administração para eles poderem sobreviver nos 7 anos seguintes de escassez. Então, Faraó, mesmo olhando para José, percebeu que ele era uma pessoa capaz de realizar essa administração, de cuidar desse assunto no Egito, e colocou José como governador do Egito naquela época, e ele realmente fez um excelente trabalho, e depois nós vimos os resultados, e toda a terra teve que ir ao Egito para poder buscar mantimento. Então, José, na verdade, ele foi preparado por Deus para cuidar de pessoas e para cuidar dos recursos naturais que haviam naquela época, para que não faltasse suprimento. Então, o propósito de Deus é cuidar das pessoas e suprir as pessoas. Hoje, isto nós precisamos ver do lado espiritual. Cuidar das pessoas, alimentar as pessoas espiritualmente. Hoje o Senhor tem nos dado a palavra, o Senhor tem nos dado suprimento. Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele tem nos alimentado, e nós precisamos pegar esse pão vivo e alimentar outras pessoas. Na verdade, quando a gente lê Gênesis 45, eu gostaria de destacar mais esses 2 versículos para você, para mostrar por que aconteceu tudo isso com José. Versículos 7 e 8 de Gênesis 45. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Essas palavras aqui de José foram dirigidas a seus irmãos, mostrando que aparentemente foram eles que fizeram maldade com José, a ponto de ele se tornar um escravo e parar ali no Egito como escravo. Aí José mostrou para eles que não. Quem fez isso foi Deus. Deus que o enviou para lá. Para quê? Para a preservação da vida. Amado e amada, irmão e irmã, o Senhor, Ele quer nos usar para levar a vida dele, a vida divina que Ele colocou em nós, para todas as pessoas. E Ele espera que nós sejamos os Josés de hoje. E para sermos os Josés, nós precisamos passar por todas as etapas que o Senhor colocou diante de nós. São situações muitas vezes adversas. São situações que nós muitas vezes não gostamos delas, mas elas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para que nós nos tornamos pessoas mais humanas, sejamos pessoas que entendam o ser humano, para nós podermos suprir a necessidade das pessoas. O Senhor Jesus, Ele foi essa pessoa também. Ele era o próprio Deus, Ele se esvaziou, deixou a sua glória, se tornou homem, Ele se humilhou e Ele até mesmo sofreu uma morte, e morte de cruz, para poder nos resgatar, tirar da nossa condição. Hoje, essa porção está nas nossas mãos. Nós temos que abrir mão de nós mesmos para podermos resgatar outras pessoas. Deus está fazendo um trabalho muito precioso na sua vida e na minha vida. Eu só posso render muitas graças a Deus. No final desta semana do Alimento Diário, da semana 5, nós temos a indicação de leitura de apoio. Um dos livros que fala sobre José é Um Jovem que Faz Diferença. O outro livro também, Minha Meta, Governar com Cristo. E, além desses 2 livros, nós temos as 40 lições essenciais para a vida cristã.
Esses 3 livros vão reforçar o encargo dessa semana. Nós chamamos de leitura de apoio, porque eles vão enriquecer ainda mais o que nós vimos durante essa semana. Então, eu espero que Deus continue sustentando você, produzindo em você um José dos dias atuais, que você seja muito útil a Ele. Deus te abençoe.